José Manuel, será que é desta? Será que é esta crise que vai criar a nova oportunidade para a Europa? Era bom, mas isto é um processo que a Europa anda a tentar desde 1949. Bem, Então, desde que começou, praticamente. praticamente desde que começou, porque ainda antes de haver União Europeia, esteve para haver uma União da Defesa, numa altura em que a Alemanha nem sequer estava, a Alemanha ainda era uma coisa um bocado nebulosa, não é? Porque não No tempo tinha... que os animais falavam. Pronto. Que estava a reconstruir-se depois da Sim, Segunda a Alemanha Guerra. tinha na altura, estava a reconstruir-se, estava toda a Europa a reconstruir-se, mas a Alemanha em particular tinha como chanceler Konrad Adenauer, que era um senhor já até de bastante idade, e houve este projeto de ter, a Alemanha tinha aquele problema que é, o que é que vai ser da Alemanha? O que é que vai ser da Alemanha? Perdedora. Deixa-se que a Alemanha seja reindustrializada, não se deixa. No início voltou a haver ali uma região, que era a região do Ruhr e do Saar, com uma certa tutela francesa, portanto, para precisamente controlar, porque é a zona mais industrializada da Alemanha, não é? Portanto, que é a zona ali, digamos, entre a Alemanha e a França, ou melhor, é uma zona alemã, mais perto de França, e que tipo de exército vai poder ter a Alemanha? E o próprio Konrad Adenauer, que tinha uma noção muito clara que a Alemanha, depois do que tinha feito, não podia construir um grande exército, porque isso seria uma coisa muito complicada. Estamos num período em que ele nem é sequer a Alemanha não tem sequer uma independência total. Primeira vez que ele é nomeado, é eleito chanceler, tem que ter a chancela das três potências, portanto a Alemanha, a França ou melhor, América, Estados Unidos, Reino Unido e França, que tinham as três áreas daquilo que viria a ser a Alemanha Ocidental, é a República Federal Alemã. Portanto, eles tiveram a dizer, sim senhora, o senhor pode ser chanceler. Repara, era uma democracia mais do que tutelada. E na altura quem não quer é a França. Quem não quer é a França. Bem, mas, no entanto, e isto ainda antes da Comunidade do Aço, do Carvão e do Aço, que seria o ano passado da União Europeia. Da CE. Ou melhor, da CE, e depois por aí adiante. Depois CE, depois União Europeia, portanto, foi evoluindo. Portanto, isto há muitos anos. Antes de eu nascer, tantos anos assim. E, portanto, essa primeira ideia de uma espécie de exército europeu, de uma União Europeia de Defesa, não foi por diante. Agora, à altura, tem, quer dizer, as crises, como dizem os chineses, a palavra chinesa para crise, como toda a gente sabe, estamos sempre a dizer isso, é também uma altura de dificuldade e oportunidade. Porque quando estamos em dificuldade, temos que inventar saídas. E neste momento há várias questões que permitem, porventura, alguma saída. Mas mesmo assim, ontem não se deram todos os passos necessários para isso. Uma das coisas que eu acho que é mais interessante e porventura mais importante é algo que aconteceu, que ontem também foi publicada uma sondagem em 4 países europeus sobre a preocupação das opiniões públicas relativamente a uma vitória da Ucrânia. E essa preocupação tinha vindo a diminuir desde 2023, portanto, desde o primeiro dado que tenho aqui é um ano, no final do primeiro ano de guerra, que era uma altura muito otimista, lembras-te? Sim. Era muito otimista, tinha sido recuperado Kherson, estava-se à espera da ofensiva de verão, portanto, uma altura muito otimista. Até a Crimeia poderia ser recuperada. Até a Crimeia poderia ser recuperada, fizemos aqui programas em que se discutiu isso, em que se falou disso, pelo menos. Sim. E agora o que se notou é que nos últimos meses, de repente, a seta, pumba, em França, no Reino Unido, na Alemanha, na Itália, que curiosamente é o país onde onde a Ucrânia tem menos apoio, e até em Espanha a impressão é brutal. Brutal. Neste momento há mais pessoas do que preocupados com uma derrota da Ucrânia do que havia há 2 anos. Portanto, dados de março de 2025 comparados com dados de fevereiro de 2023. Portanto, eu diria que, do ponto de vista de algo que é muito crítico, que são as opiniões públicas, algo que preocupa muitos políticos, que são as opiniões públicas, há aqui
uma oportunidade. Portanto, uma oportunidade de ter um discurso, pelo menos um discurso e medidas, porque estas medidas não são automáticas nem simples, não é? Estamos a falar de várias coisas que são complicadas. Portanto, a primeira coisa complicada é o dinheiro. Sim. Pronto. E é muito. E é muito. E estamos a falar de muito dinheiro. Estamos a falar de muito dinheiro para todos os países. Para todos os países, sejam países pequenos ou médios como Portugal, seja para países grandes. Estamos a falar de muito dinheiro. E estamos a falar de verbas que não é apenas, no caso, por exemplo, como estava prometido para a Inglaterra, para o Reino Unido, que é, apesar de tudo, ainda um exército a sério, passar de 2,3% do PIB para 2,5% do PIB, que era a ideia inicial do primeiro-ministro britânico. Estamos a falar de algo muito mais substancial, algo parecido, por exemplo, com o que fez a Polónia, que duplicou os seus gastos em defesa e que tem hoje mais de 4%, quase 5% do PIB em defesa. Mas a Polónia sabe, a Polónia sabe o que é que a casa gasta, não é? Portanto, a Polónia foi um país que esteve várias vezes ocupada pelos russos, que há pouco mais de 100 anos travou a famosa Batalha do Vístula, Milagre do Vístula, para impedir que os exércitos na altura, comandados pelo Trotsky, viessem por aí adiante, não é? E provavelmente acabou aí a possibilidade de haver uma revolução europeia no Vístula, e com, digamos, um grande herói polaco. Portanto, sabem eles, sabem os nórdicos, em todos os países nórdicos isto já está resolvido, países que têm um Estado social bem forte e bem grande. Sabem também os bálticos, claro, não é? Portanto, os bálticos, alguns nunca tinham sido independentes até à Primeira Guerra Mundial, outros não. Enfim, varia um bocadinho. A história dos países bálticos não é toda idêntica, não é toda igual. Aliás, tem características muito, muito curiosas. As pessoas, às vezes, os bálticos, a língua que se fala na Estónia é da família da mesma língua do finlandês, que tem afinidades com o húngaro, que é uma coisa assim um bocado estranha. Sim. E não tem nada a ver nem com as línguas nórdicas, nem com as línguas eslavas. Portanto, é uma coisa ali, é uma daquelas coisas ali no meio que às vezes a gente não sabe bem como é que acontece. Portanto, isto estás a ver, Estónia e Finlândia. A Finlândia também nunca tinha sido independente até ao final da Primeira Guerra Mundial. Portanto, estamos a falar de coisas muito particulares. E a história aqui pesa muito, porque essa é a segunda grande dificuldade. Primeiro é o dinheiro e a segunda é a história. A França não quis fazer em 49, 47, 48, 49, 50, não quis o exército europeu. Porquê? Bem, basicamente porque seria um exército sobretudo franco-alemão ou franco-germânico, e desde o século XVI que a Alemanha e a França só se tinham combatido. Praticamente todo o tempo, não é? Praticamente todo o tempo. Quer dizer, nós recordamos a Primeira Guerra Mundial, mas se fomos atrás temos a Prússia e o Napoleão, não é? É o general, como é que ele se chamava? Agora não está-me a falhar o nome. É um general, um prussiano que salva o Wellington em Waterloo. Portanto, a chegada Butler, acho que era o nome dele. Portanto, a Prússia é a Prússia, e antes da Prússia vamos recuando para trás, e há muitos momentos muito importantes, a Guerra da Sucessão Espanhola, por aí adiante. Portanto, muitos anos de não é apenas de rivalidade, é de combates, guerras sucessivas. E, portanto, isto está inscrito na memória dos povos, não desaparece de um momento para o outro. Nós estamos aqui neste cantinho, mas sabemos que se nos disserem assim, agora integra-te em Espanha, vem logo aos barrota, claro, não é? A reação. Aos barrota foi salta logo aos barrota, não é? Portanto, e isto, porque às vezes as pessoas acham que não conta nada, conta. Claro que conta, e não é só a língua, é esta memória que existe. E, portanto, isto coloca algumas questões que são relevantes para o esforço que vai ser feito. Vamos começar pelo problema do que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem foi importante.
Primeiro ponto. Foi importante porque há, de facto, uma mudança radical do discurso. Agora diz, temos que encontrar solução para ter dinheiro. E, para já, vamos a ter aqui novamente um empréstimo europeu, quer dizer, isto ainda vai levar, ainda muita água vai passar para estas pontes. Vamos ter aqui um empréstimo europeu, portanto, falam-se em 800 mil milhões, mas esses 800 mil milhões, ainda só 150 mil é que se tem ideia que poderão sair de um empréstimo tipo Covid ou coisa parecida, e depois servir para os países. Não, eu penso que o mecanismo é. Bem, os mecanismos são variados, mas penso que permitir também que o resto é para os países poderem ir além dos 3% do déficit. Dos 2%, dos 3% do déficit. Mecanismos que, no fundo, o dinheiro não está a ser inventado. Uma parte em empréstimos e outra parte acredita-se que ele até pode vir de outros lados, mas vem claramente de mais dívida, pronto, seja uma dívida europeia ou seja uma dívida dos países, e as duas coisas colocam problemas, e já vamos ver qual é um dos problemas principais que aí existe, que é o problema alemão, e a outra podia vir de outros mecanismos. Curiosamente, um deles poderia vir da geração de novo tipo de receitas na Europa, novos tipos de formas de financiamento na Europa, gerados por algo que a Europa ainda não se conseguiu entender, apesar de falar disso há muitos anos, que é ter mercados de capitais integrados. Mercados de capitais integrados. Quem está a tratar disso na Europa é a nossa comissária Maria Albuquerque. Ela acredita, e fala-se isso na Europa, e falou-se ontem na reunião, de que isso pode ser uma fonte de receita muito relevante para ir buscar dinheiro que não existe, porque mercados de capitais integrados permitem gerar capital, no fundo, e ter um mercado diferente do que as dívidas nacionais muito, muito fechadas. A dificuldade aqui, no que diz respeito às dívidas, é de facto a Alemanha, porque a Alemanha, no tempo, quando foi a crise das dívidas soberanas, portanto, aquilo que nos pôs na Troika, por aí adiante, fez uma alteração constitucional para constitucionalizar a dívida que se podia ou não podia ter. Portanto, isto tem uma razão histórica também, que tem a ver com o período entre as guerras, com a hiperinflação, com tudo aquilo que estava associado ao esforço feito no pós-guerra para não voltar a ter inflação, porque havia a percepção de que a ascensão do Hitler ao poder teve a ver com essas sucessivas crises, com todos os erros da República de Weimar, que é a república que existe entre o fim da Primeira Guerra Mundial e a ascensão de Hitler ao poder, e portanto tudo isso, muito medo, muito receio do regresso desses fantasmas todos, e sempre com aquela ideia que os alemães nunca digeriram completamente, que era, nós estávamos bem, era com o marco. Isto do euro só nos dá dor de cabeça. Há muita gente que continua, quer dizer, não diz abertamente, e os líderes não dizem isso seguramente, mas há aqui algo que é relevante. E o algo que é relevante é o senhor, o novo líder alemão, portanto, que ainda não é chanceler, mas que tem tem agora um problema pela frente, que é, estou a falar de, eu tenho que sempre ficar a dizer nomes alemães, Merz, é assim que se diz, Merz, líder da CDU, e que já disse, curiosamente fez campanha a dizer que não queria mais dívida, mas agora já mudou de posição e diz, não, isto tem que mudar. Nós temos, quer dizer, ele percebeu que há uma urgência política e também percebeu que a opinião pública está com outras preocupações. Atenção, não está toda. A Alemanha é um dos países, sobretudo no leste, onde há mais sentimento pró-russo. Portanto, e isso também é notável, também se nota nas sondagens. Mas ele disse, é preciso mudar isto, só que aqui há um problema. Ele para governar, vai negociar com os sociais-democratas, com o SPD, que teve um dos seus piores resultados de sempre, mas SPD e CDU juntos não têm deputados suficientes para alterar a Constituição. O que acontece pela primeira vez, provavelmente.
porque sempre tiveram, historicamente, portanto, foi aquilo que já temos falado tantas vezes, a pulverização dos espaços políticos por essa Europa fora. E, portanto, nós temos aqui uma situação em que é necessário mudar a Constituição em 15 dias. Isto é, aproveitar a maioria que existe no atual Bundestag, antes da tomada de posse do novo chanceler e do novo governo. Antes de haver novo governo e, portanto, ou melhor, antes da tomada de posse do novo Parlamento. Não é sequer haver novo governo, é antes da tomada de posse do novo Parlamento. Na verdade é um bocadinho de truque. É um bocadinho de truque. É um bocadinho de truque, quer dizer, mas não é ilegítimo, não é? Não é ilegítimo, quer dizer, há um líder novo no partido, ele nem estava cá, eu penso que ele nem sequer é membro do Parlamento, não é membro deste atual Parlamento, porque ele estava na sua vida empresarial, digamos assim, mas já há esta vontade de tentar em 15 dias alterar a Constituição, porque há maioria, com o SPD há maioria para isso. Sem o SPD, porventura também se constrói uma maioria com os liberais e com os verdes, mas é mais complicado, porque liberais e verdes vão estar na oposição e, portanto, tudo isto se torna eventualmente mais difícil. Mas é um primeiro teste, é um teste que vai ser, na minha perspectiva, relevante para, eventualmente, percebermos como é que isto pode acabar. Portanto, estes são os problemas que temos pela frente e depois temos aquilo que vamos ter a seguir, não é? Qualquer tostão que vá para a defesa, vai haver sempre em todos os países uma parte da opinião pública que vai dizer aquilo que nós sabemos. Submarinos não, queremos hospitais, ou queremos escolas, ou queremos estradas, ou queremos segurança social, ou queremos outra coisa qualquer. Manteiga, como disse Gouveia, não é? Sim. Pronto. E isso vai se manter, exceto porventura nos países que têm a noção de que isto é existencial. Nos países com a percepção e a memória de que isto é um tema existencial para a sua própria existência como país, isto vai acontecer. E vai acontecer em Portugal. E vai acontecer em Portugal, nesta confusão em que nós estamos metidos. E não está totalmente resolvido. E depois há outro tema, e daí ontem foi muito, para mim pelo menos, foi muito simpático ver os abraços e as palmadas nas costas do Zelensky, mas há uma dificuldade de passar disso à prática, porque há aqui várias questões. Repara, ontem na reunião 10 horas foram ocupadas com este tema das dívidas e como é que se faz para arranjar dinheiro, e só meia hora, quer dizer, houve uma hora e meia que tiveram com o Zelensky e depois só no final tiveram meia hora a discutir a solidariedade com a Ucrânia. Portanto, o que quer dizer que há um enorme caminho sobre como é que se pode materializar essa solidariedade. Eu acho que a questão é saber se nós somos ou não capazes de dar o salto sugerido por Donald Tusk. Donald Tusk disse esta semana, a meu ver, uma das frases mais importantes dos últimos tempos. Que foi, penso que foi quando ia a sair a caminho da Cimeira de Londres, em que ele disse isto: somos 500 milhões de europeus pedindo a 300 milhões de americanos que nos protejam de 140 milhões de russos. E eu acho que no dia em que nós percebemos isto, percebemos que isto não faz sentido, não é? Não faz sentido uma população que é 3,5 vezes maior do que a da Rússia e que tem uma economia que é 12 vezes maior do que a economia russa a ficar prisioneira de Vladimir Putin. Não faz sentido. Porque não faz sentido. Ou dependente dos Estados Unidos. Portanto, mas agora, o problema é que isto não se faz de um dia para o outro. Não se faz de um dia para o outro. Há questões aqui que estão em cima da mesa, que são delicadas. Algumas têm a ver unicamente com a Europa, no sentido, quer dizer, com a Europa, até a União Europeia, fora a Ucrânia, por exemplo, quando é que a França alarga o seu chapéu de chuva nuclear ao resto da Europa, ou à Alemanha, por exemplo? Que é uma questão muito importante, porque a Europa depende... E que foi discutida. Começa a ser discutida, começa a ser abordada, mas isto não é só dizer que se quer, é poder. Porque o número de armas nucleares disponíveis em França e no Reino Unido não tem a quantidade, quer dizer, não é,
qualquer um desses países tem armas nucleares suficientes para destruir o mundo todo. Pronto. Agora, o problema é ser capaz de usá-las, não é? Portanto, no sentido de as ter dispostas nos locais necessários. Elas, sobretudo, têm submarinos, algumas em silos, poucas, mas os submarinos são muito importantes nisto. A gente gosta de subvalorizar os submarinos, mas os submarinos são, neste tipo de questões, porventura, o mais importante de tudo, porque não se sabe onde é que eles estão. E os submarinos nucleares podem estar meses e meses e meses sem vir à superfície. Portanto, sem se conseguir perceber para onde é que eles andam. E, portanto, há essa questão. Há outra questão que é muito relevante quando se começa a olhar para a Ucrânia e para o que se pode fazer pela Ucrânia. A Ucrânia tem, neste momento, uma situação muito complicada, que vamos ver até que ponto é que a resolve na próxima semana, que tem a ver com saber se consegue ou não reatar as relações com os Estados Unidos de uma forma mais racional. Aparentemente há passos dados nessa direção, o acordo dos minerais voltou a estar em cima da mesa, Zelensky vai a Riad, vai à Arábia, penso que é Riad ou Emirados, na semana que vem para as negociações. Portanto, não é um encontro ao mais alto nível, mas para ver se esse acordo é assinado e que, se com esse acordo os Estados Unidos fazem aquilo que disseram o seu presidente e o seu vice-presidente que iam fazer, que é, nós tendo investimentos americanos, protegemos-los. Já aconteceu e já não aconteceu, portanto não é assim tão líquido, mas seja lá como for, é um passo importante. Agora, a questão é que temos aqui um período onde se colocam muitos pontos de interrogação. A perspectiva que existe relativamente ao que se passa na linha da frente é que, mesmo com um congelamento total da ajuda americana, é possível aguentar muitos meses. 6, não é? 6 meses, portanto, porque o que se passa ali, a guerra está muito congelada. Então, é uma combinação de Primeira Guerra Mundial com guerra de drones. Portanto, de passado e futuro, numa combinação que nós nunca tínhamos visto, mas que é muito relevante. Quer dizer, um drone capaz de destruir um veículo blindado custa poucas centenas de euros, e o que significa que custa menos do que uma munição para uma artilharia, portanto um canhão, não é? Portanto, para um canhão daqueles que são usados, munições 155, custa menos do que isso e provavelmente tem mais precisão. Portanto, e a Ucrânia especializou-se nisso. A Rússia está a responder também. Portanto, não há aqui... há uma guerra, em alguns aspectos, desigual, mas não totalmente desigual. Mas há outro terreno onde as coisas são muito mais complicadas. E esse terreno é o terreno da proteção, sobretudo das cidades e das populações civis, dos mísseis balísticos russos. E já percebemos que a Rússia não vai parar. A Rússia não vai parar. A Rússia continua a atacar continua a atacar a infraestrutura energética, o que afeta, obviamente, os civis, continua a atacar portos, continua a atacar, ainda ontem, penso que foi Odessa, com mísseis, alguns de cruzeiro e muitos mísseis balísticos, e para isso o único mecanismo realmente eficaz são aquelas baterias Patriot, que já a primeira vez que ouvimos falar delas já foi há muitos anos, no tempo da Primeira Guerra do Iraque, e dos mísseis e dos escudos do Saddam Hussein, mas isso evoluiu imenso. Quem porventura tem neste momento as baterias mais sofisticadas são os israelitas, por razões que todos porventura compreendemos nos últimos todos não, a maior parte das pessoas não compreendeu, mas isso, enfim, é outro debate e outros programas. Mas os israelitas não podem dispensá-las, e além disso há ali sempre uma posição um bocado dúbia por causa da relação da comunidade israelita de origem russa com a Rússia, e portanto e com a base eleitoral de Netanyahu, portanto é tudo muito complexo. Portanto, daí não vai vir transmissão de passagem digamos, do armamento necessário, e as baterias de Patriot sem mísseis lá dentro para poderem abater os outros mísseis não funcionam,
eu não creio que a Europa possa substituir, desse ponto de vista, facilmente aquilo que os americanos fornecem. Até porque, numa situação de tensão como aquela que vivemos, não se pode pedir a ninguém. Nós não temos essas baterias em Portugal, mas imagina que tínhamos e disséssemos assim: vamos desproteger Lisboa para proteger Kiev. As opiniões públicas estão prontas para tudo, mas quando estamos a falar de mísseis que tanto podem atingir Kiev como Lisboa, e quem diz Lisboa diz Londres, diz Paris, diz essas cidades todas, e dizer vamos passar tudo isto para a Ucrânia é mais complicado. Não há o belo e largo oceano de que fala Trump entre a Rússia e as cidades europeias, não é? E as cidades europeias. Portanto, há aqui questões que são, de facto, complexas, e há outra que me preocupou imenso nos últimos... Enfim, não sei até que ponto é que ela pode ser compensada, que é a questão da partilha de informações. Há uma grande... A questão da partilha de informações, que foi também bloqueada por Trump, bloqueada ao ponto... Quer dizer, os Estados Unidos não vão deixar de partilhar informações do quadro da NATO, não vão deixar de partilhar informações, sobretudo, com o Reino Unido, mas também com a França, mas disseram ao Reino Unido: o que nós vos demos não é para passar não é para passar aos ucranianos, e isto é muito relevante num tempo de guerra muito eletrónica, muito dependente de satélites, muito dependente de uma informação graus de informação muito sofisticados. Portanto, não sei até que ponto é que desse lado há uma urgência, e até que ponto é que essa urgência possa vir a ser ultrapassada pelo acordo de minerais. Sendo que mesmo esse acordo de minerais, nós falámos muito dele aqui a semana passada, faz hoje 8 dias, quando acreditámos que havia uma lógica na negociação americana. Umas horas antes do encontro. Umas horas antes daquele encontro, exatamente. Não há dúvida que a situação, que para os Estados Unidos, isto é mesmo um tema de aflição, e não vai ser a Ucrânia que vai resolver o problema, não vai ser este acordo com a Ucrânia que vai resolver o problema. Neste momento, a China é o maior produtor de 29 dos 50 minerais que o governo dos Estados Unidos consideram críticos. A China, eu vou repetir, 29 em 50. E de alguns desses minérios têm que ser processados, e o processamento é muito complexo. Por exemplo, estas chamadas terras raras não são nada raras. O Miguel Miranda, a semana passada, explicou isto aqui bem. Não são nada raras, mas o processamento disso, 40 a 90% do processamento de todo o minério, destes tipos de minérios, 40 a 90% do processamento está na China. E aquilo que é absolutamente extraordinário, e eu não fazia ideia, devo dizer que foi na investigação quando eu andava a fazer que descobri, há uma frase de Deng Xiaoping, de 1992, portanto, uma frase com mais de 30 anos, que é assim: o Médio Oriente tem óleo, a China tem terras raras. 1992. Andámos todos a dormir.